Shalom, shalom, pessoal do YouTube, tudo bom? Eu quero hoje trazer uma mensagem para vocês sobre como a gente tem que moldar o nosso pensamento de acordo com a visão de Hashem. Hashem criou o mundo e quem melhor do que ele mesmo para falar qual é o melhor tipo de visão, ponto de vista que a gente tem que ter, entendimento que a gente tem que ter da própria criação dele. Então, a gente vê que Hashem na Torá, ele ensina pra gente qual a forma correta de se relacionar com o mundo, de como entender as coisas que estão no mundo. Então, a questão é a seguinte, pessoal. Quero começar com uma pergunta um pouco instigante. Quem disse que é permitido ir ao médico? Quem disse que é permitido ir ao médico? Ué, mas por que não seria? Por que não seria? Que pergunta é essa, ô amigo, que pergunta é essa? Por que não seria permitido ir ao médico? Qual o problema? Olha, eu poderia dizer, qual o problema de ir no médico? Eu diria assim, porque a Hashem mandou uma doença para a pessoa. E agora eu estou querendo lutar contra o que a Hashem mandou para a pessoa. A Hashem mandou que alguém ia, infelizmente, ia esbarrar nele, caiu no chão, se machucou. Ou aí pegou uma doença. Uma gzerá, um decreto de doença para essa pessoa. Agora eu vou lutar contra esse decreto, algo que a Hashem mandou para mim, tirar o que a Hashem mandou para mim? De onde eu tenho a audácia de fazer isso? É uma afronta. Se a Hashem quer, deixa acontecer. Então a resposta, pessoal, é o seguinte. Essa lógica é uma lógica que tem um fundo de verdade. Então, para tirar esse tipo de pensamento da cabeça das pessoas, que poderia levar até alguém a caso deixá-lo ficar doente, seguir doente de propósito, Hashem ensinou na Torá que é permitido a pessoa ir no médico. Tem um passuco, tem um versículo específico ensinando que é permitido ir no médico. Então olha que interessante, como que a gente tem que observar o mundo. Tem coisas que a gente acha que é simples, lógica, conhecimento geral e básico, mas que a gente tem que estar sempre analisando. Será que o que eu acho, as coisas que eu acho assim tão simples, é óbvio que eu posso ir no médico? Será que são assim tão simples? Será que o meu entendimento de mundo que eu tenho, o meu subconsciente, ele está certo? Ou seja, ele é compatível com o que a Hashem acha? Ou ele é simplesmente um subconsciente do que eu aprendi na minha cultura, na minha sociedade, no bairro que eu morava, na escola que eu vivia, que refletem isso nos meus pensamentos, no meu subconsciente, nos meus atos, eu reflito isso todo o meu background, mas que não necessariamente está de acordo com o que a Torá e com o que a Hashem querem para o mundo. É interessante, a gente tem que sempre analisar. O que eu estou dizendo, o que eu acho, a minha opinião, ela está indo contra a Torá? Porque se ela está indo contra a Torá, ela está indo contra os fundamentos do designer, do criador, está indo contra a opinião do criador. Isso óbvio que eu não vou ter como estar certo se eu estou indo contra a opinião do próprio criador. Muitas vezes a gente vê na própria Torá que tem mahloket, ou seja, tem discussão entre os sábios como entender um versículo, como entender uma passagem da Torá, como entender uma história da Torá e qual a mensagem que aquilo traz para a gente. Tem mahloket entre os sábios. E a gente pode entender como esse sábio, como é possível olhar das duas formas. Mas tem certas vezes que a gente está simplesmente out of the page, está fora, está off, está viajando. Por quê? Porque cada sociedade tem o seu conjunto de valores. E que para a pessoa que está naquela sociedade, aquele conjunto de valores parece óbvio, simples, parece algo que vem automaticamente. Mas cada época, cada grupo, cada país tem esse grupo de valores. E se a gente for se basear neles, que toda hora mudam, que nos anos 70 é uma coisa, o certo é uma coisa, e nos anos 90 o certo é outra coisa completamente diferente, se a gente for estar se baseando nesses valores mutáveis, então a gente não vai ter nenhuma moral, nenhuma ética baseada na verdade imutável da Torá. A gente tem que se perguntar, a minha cultura é a cultura moral imutável da Torá? É a cultura imutável de Hashem?
ou é da escola em que eu estava, que amanhã já está fechada, daqueles professores que amanhã já não são mais, não estão mais aqui, já não pensam, não se fala mais a mesma coisa. Então vamos tentar, pessoal, estudar a Torá para entender o verdadeiro data, a verdadeira opinião de Hashem sobre os assuntos do mundo, sobre como levar a vida e sobre toda a nossa realidade. Be'ezerat Hashem, até a próxima, estuda a Torá e vamos descobrir a verdade de Hashem. Tchau, tchau.